Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre organização de metas. Gente, eu vou fazer o mesmo vídeo na mesma pegada do próximo no outro canal. Então, para quem quiser ver algo mais voltado para o artesanato, algo mais sobre montar uma empresa e tudo mais, pode ir para o outro vídeo também, mas primeiro terminar esse daqui, que hoje a gente vai falar sobre criação de metas, não só criação de metas, mas como ter um auxílio para conseguir executar elas. Eu liguei aqui o notebook, por isso que o brilho tá vindo, eu ainda tô gripada, então não repare que minha voz ainda tá um pouco anasalada e a questão de pele é porque eu tô sem maquiagem, gente. Então não reparem muito, por favor. Gente, como você sabe, eu sou meio que a doida dos cadernos, então eu tenho um caderno para metas também. Só pra deixar isso bem claro. Mas você não precisa, de preferência não tem. Tipo uma agendinha básica. Deixa eu mostrar pra vocês a minha agendinha básica e tudo mais. Essa daqui não. São essas daqui, ó. Gente, pra vocês terem noção, eles são uma. Ele é uma capa de papel craft. Ele é praticamente uma folha de ofício. E eles são grampeados, então você mesmo consegue fazer em casa. Tanto que os próximos eu mesmo fazer em casa. Porque eu acho que eu ainda tenho folha de papel craft ali em casa ainda. Mas eu vim falar com vocês, de novo, com relação a isso, sobre metas. Ontem foi praticamente a minha última aula para entregar o projeto da minha faculdade e tudo mais. E eu vi que eu consegui alcançar certas metas que eu tinha planejado com relação a esse semestre. É claro, tive algumas dificuldades e tudo mais, ainda tenho um trabalho final para entregar, que é uma coisa que a professora só vai visualizar mesmo, a gente manda uma foto bonitinha, ela visualiza. Mas o projeto em si foi entregue ontem. E eu seriamente. Eu não sei se é porque eu sou universitária e tudo mais, mas toda vez que a gente vai, começa a ter muita dificuldade, começa a se pensar se a gente realmente quer continuar nessa profissão. Eu não me apresentei. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Caine, eu sou estudante de arquitetura e design de interiores, sou também artesã e artista. Eu faço designs voltados para home decor e moda feminina. E, gente, como eu tô falando, eu faço arquitetura, né? E é um curso que pega a gente de jeito, porque ele é um curso tanto voltado para um artista, para você que gosta da arte, quanto para você que tem a necessidade realmente de fazer cálculos e tudo mais. Então, é um curso que está no meio artístico, mas ele também é um meio muito complexo, porque a gente lida com vidas. Não é que nem um curso de medicina e tudo mais, mas sejamos bem claros, se eu errar o tamanho de um sapato, coisa do tipo, e o solo ceder, a casa do meu cliente vai cair na cabeça dele. Se eu for fazer uma casa. Porque se eu for fazer um prédio é muito pior. Se eu for fazer um hospital, piorou ainda a situação, tá entendendo? Então, gente, é, é uma coisa mais complexa, é uma coisa complicada, mas eu gosto muito da área. Eu ainda estou tentando me inserir nela também. Como eu sou estudante, então aos poucos eu vou tentando me inserir. Tanto que eu já faço coisinhas poucas, como decor, essas partes assim, voltadas para a decoração, projeto de decoração, que eu não preciso da estrutural, porque eu não posso, como estudante, a gente não pode assinar projetos estruturais, tipo assim, projetos onde vai ter demolição, movimento, tira, coloca de parede, esse tipo de coisa. Só podemos fazer decorações mais simples mesmo. Então, para quem tem interesse em fazer decoração e tudo mais da casa, fora que eu tento fazer de uma forma muito mais acessível para o cliente, porque muitas das vezes o cliente não quer demolir nada da casa dele, ele só quer ter uma decoração para deixar sua casa mais aconchegante, que é o que eu estou estudando, me especializando e é o que eu já projeto já tem um bom tempinho. Mas, gente, quando se trata de metas, e principalmente quando a gente é trabalhador e estudante e a gente está tentando entrar na parte do empreendimento, é complicadíssimo. Eu tenho algumas metas aqui e eu vou falar para vocês porque eu tenho uma meta muito específica que é o que mais me pega quando se trata de comunicação familiar. Deixa eu ver meu óculos, tá? Porque eu tô achando refletindo demais aqui esse coisa e vocês não conseguem me olhar no olho. Na verdade, eu vou desligar esse notebook aqui rapidão. Mas, gente, quando se trata. Melhor. Quando se trata de comunicação familiar, é uma das minhas metas. E quando eu falo familiar, gente, eu não tô falando só tipo, eu não falo muito com minha família. Vou mexendo aqui em vocês. Eu não falo muito com minha família e tudo mais. Eu não interajo muito, gente, eu não interajo com quase ninguém.
por mensagem. Se você não está no presencial comigo, se você não está no dia a dia comigo, eu interajo muito pouco. Às vezes eu esqueço de mandar mensagem. E, gente, é sério, eu esqueço. Ah, Kate, tu consegue esquecer de mandar mensagem pra tua tia amada? Consigo. Gente, se depender de mim, eu não mando mensagem. Eu não respondo. Eu evito responder mensagem. E, infelizmente, é uma coisa minha, que já tem toda a questão de processar isso na minha cabeça. Então, gente, eu não vou gerar aqui pra vocês a minha meta, mas mais aleatória. Tô no caderno certo, senhor. Não, isso aqui é no caderno de finanças. O negócio de ter tudo da mesma capa é isso. Eu vou começar a anotar, mas eu não gosto muito de anotar essas coisas assim na capa de caderno. Aqui, gente. Metas pessoais. E tá bem aqui. Mensagens. Aí tá o nome das pessoas que eu preciso mandar mensagem todo início de semana, porque são pessoas importantes pra mim e eu tenho que fazer valer a importância delas. Tá entendendo? Tipo, minha avó. Gente, eu esqueci de mandar mensagem pra minha avó. Tá entendendo a minha situação? E é uma coisa besta, tipo, Canhão, isso é a meta mais idiota que eu já vi no mundo. Realmente é uma meta idiota. Pode ser pra você, mas pra mim que esquece de mandar mensagem e eu me importo assim, ainda assim com a pessoa, é difícil porque eu esqueço e eu me sinto culpada porque eu esqueço de mandar mensagem. Aí eu tenho aqui, ó, mensagem pra todo mundo. Tenho até que mandar mensagem essa semana. Essa semana eu não mandei mensagem porque eu tava sem celular e eu tô doente. E aí, tipo, eu tava terminando de entregar as coisas da faculdade. Ó, quando começa esse negócio da faculdade, me esqueça. Finge que eu nem existo, porque é muito mais fácil. Mas vamos para metas mais reais, mais voltadas, mais um pouquinho mais geral. E, gente, vamos começar aqui. Vamos começar com a parte de metas de saúde. Como é que anda a tua saúde, hein? Fala aí pra mim. Vamos, gente, eu vou falando um pouco das minhas metas e você vai fazer uma coisa, você vai pegar um caderninho ou um papel e vai começar a anotar suas metas. Caine, que tipo de metas? Menina, pode anotar tudo. Tudo que você quiser. Eu quero uma meta de estudo, eu quero conseguir assistir, pegar 30 minutos do meu dia, cada dia, para assistir uma aula, para prestar um concurso futuramente. Monta tua grade de estudo, faz isso bonitinho, faz isso aí agora. Agora, vamos lá, para metas de saúde. Eu tô organizando a questão de dieta, gente. Eu sou técnica em nutrição, só pra deixar isso bem claro. Então, não fique caçando arte, dizendo, eu vou fazer uma dieta e tudo mais. Vai no nutricionista, tem um amigo nutricionista. Então, eu fui no nutricionista, porque eu também não sou doida, né? É claro. Fiz todo o meu balanceamento e tudo mais, eu sou técnica, então eu já sei como é que funcionam essas coisas. E fiz a questão de dieta de almoço, porque eu tenho uma padronização de almoços. Eu sou uma pessoa que tem tolerância tanto a glúten quanto a lactose, então minha alimentação é um pouco restrita. Mas às vezes eu dou uma pulada de cerca, e não são poucas, só para deixar isso bem claro, porque a gente que é intolerante, a gente sabe que a gente pode fazer essas coisas. Mas no final a gente paga o preço, não se preocupe também com isso não. Medicação. Caine, por isso que você tem que ir no médico para poder fazer essa meta aqui, porque você, para organizar tudo, você tem que ter ido no médico. Caine, Conceição dos Santos, tenho endometriose também. Eu sou uma pessoa que só tem problemas, sinto muito para vocês, eu só tenho coisa e tá meio difícil de resolver isso. Eu tenho endometriose, não só isso, como eu também tenho vitiligo. Ou seja, eu tenho que fazer um tratamento bonitinho, eu tenho uma implanon, gente, bem aqui, depois eu mostro pra vocês, é legalzinho, dá pra sentir, sabe, é uma coisa bem duvidosa. Mas, gente, eu tenho que fazer uma reposição de vitamina D, porque minha vitamina D é com muita deficiência, então eu tenho que ir repondo também pra não ficar, tipo, assim, pra vocês terem noção. Eu tenho aqui também, pra vocês verem como é que já tá ficando bem mais claro. E a possibilidade de vir pro meu rosto também tá ficando um pouquinho mais alto, porque esses tempos eu me estressei tanto, porque o meu emocional, eu me estressei tanto que apareceu mancha nova. E aí agora, gente, aí agora eu tô com outras manchas pra chamar de minhas, né? Eu chamo de mancha, gente, mas tem gente que chama de outras coisas. Então eu só chamo de mancha mesmo, porque eu já tô com isso, sabe? Eu não faço nenhum tratamento tão específico hoje em dia. Antes eu até fazia, mas tipo, eu só tô retardando, que vai acontecer uma hora ou outra. E o meu não é global, que é o tipo 1. O meu é o tipo 2, que é mais o emocional mesmo. E
quando a gente se estressa muito, começa a aparecer as manchas, às vezes elas somem de novo, a gente volta a ter a produção de melanina normal, e outras vezes a gente fica com essas manchas aqui permanentes. Aí as minhas já são permanentes mesmo, no som e tudo mais. Mas não são globais, porque normalmente quando são as globais, elas começam tipo na ponta dos dedos, nas pontas das duas orelhas. Normalmente ela começa com manchas, como se fossem manchas gêmeas, para vocês terem mais ou menos uma noção da diferença e de como funciona. Vamos lá para estudos da faculdade. Tanto os estudos da faculdade como estudos para concurso, eu sempre coloco uma questão de saúde. Eu esqueci de colocar treinos. Eu também tô fazendo os treinos, fazendo os caminhadas e tudo mais. Só esses dias que eu fiquei doente que eu não tô fazendo, porque senão eu iria piorar a minha situação, porque eu faço de manhã cedo. Faço às 4h da manhã, então eu ia acabar pegando sereno e fora que tá chovendo na maior parte dos dias. Então eu só tô fazendo os exercícios básicos mesmo. Eu tenho que perder um peso ainda, gente, porque eu estou um pouco acima do peso, então não tem jeito, né? Estudos da faculdade. Eu queria fazer normalmente uma questão de estudo entre 30 a 10 minutos. 30 a 1 hora, gente. 30 minutos a 1 hora. E é aquele negócio, envolveria fazer trabalho, fazer revisões e tudo mais. Porque eu não tenho tanto tempo assim para fazer esses estudos, principalmente aqui no meu trabalho ou até em casa, porque em casa é muito barulhento, é muita coisa para fazer, porque é aquele negócio, tem muita gente que só chega em casa e pode ir pro seu quarto, deitar e dormir ou fazer sei lá o quê. E isso aqui já entra em um paralelo justamente por eu ser filha e mulher. Vamos ser bem claros. Se tiver algum homem aqui que assiste, você vai entender um pouco mais a sua posição com relação a isso quando se trata de exigências domésticas. É automático. Às vezes eu demoro até mais tempo para tomar banho porque eu vou começar a fazer as coisas de casa. Preparo café, essas coisas assim, tudo mais. E eu acredito que, detalhe, é uma linha um pouco delicada para se falar, mas eu acredito seriamente que se eu fosse um filho homem, eu não teria que fazer tanta coisa. Sendo bem claro. Então, isso acaba me impedindo muito de fazer muitas horas de estudo, fora que quando eu chego eu ainda tenho que fazer um extrazinho, eu faço um crochê para vender e tudo mais. Então, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Tento auxiliar meu irmão também em algumas coisas, que meu irmão é mais novo. Então, é um pouco mais complexo. Não é como se eu fizesse muita coisa, mas são coisas que levam muito tempo e isso diminui ainda meu tempo para conseguir estudar e fazer outras coisinhas. Então, eu aproveito quando eu estou no trabalho, que realmente é um momento mais tranquilo, para fazer essas coisas. Pesquisa de estudo, fazer cursos para obter certificados e montar portfólio. Gente, eu estou planejando ainda, na verdade já comecei até a fazer algumas coisas no meu portfólio, porque eu quero ter um portfólio para poder mostrar para os meus futuros contratantes, tanto pessoas para quem eu vou trabalhar, tanto projetos que eu vou pegar. Então, isso é muito importante. Estudos para concurso, assistir aulas, responder pelo menos 30 questões por dia e fazer anotações de erros e revisão. Então, e também pretendo fazer alguns flashcards, tanto para a faculdade quanto para o concurso. Então, gente, é uma coisa que é muito corrida, realmente é uma coisa muito corrida, mas pelo menos 30 minutos eu tirando, eu já fico mais aliviada em pensar que eu dou um passinho minúsculo, mas eu dou um passinho. Com o sotaque do meu trabalho aqui, eu tenho que estudar um pouco mais a área, design, e fazer um estudo maior de inglês, porque tem muitas coisas que a gente usa aqui. Muita coisa que a gente usa aqui que é voltada com algumas máquinas, algumas coisas que a gente usa e realmente estão em inglês, então preciso melhorar. Quando se trata de conteúdo, é gravar vídeo todos os dias, né? Pelo menos todos os dias, segunda a sexta, aqui pra vocês. Postar, fazer postagens, quando se trata das plataformas e tudo mais. Coisas básicas. É pra vocês irem fazendo de vocês. Eu tô falando aqui rápido, gente, porque eu tenho pouco tempo pra gravar, porque esse celular aqui tá só pela graça. E quando se trata da loja, produzir peças para home decor e produzir peças para cada dia do mês, tipo, peças, tipo, esse mês foi dia dos namorados, então tinha que produzir uma peça e voltar pro dia dos namorados. Tinha peça, tinha cair, mas eu consegui postar não, porque meu celular quebrou. E aí agora, coisa massa. E leitura, eu quero voltar a fazer meus devocionais diários, né?
fazer uma leitura de pelo menos 3 livros no mês, porque eu só tô conseguindo ler um livro por mês praticamente, gente. Por causa da demanda mesmo, por causa da correria, porque é muita coisa para fazer. E quero fazer uma leitura aprofundada sobre estudos decor, que é a área que eu quero mais seguir. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto mesmo da parte de decoração. Então, e ainda faltam muitas metas aqui. E aí aqui as minhas metas pessoais que são de mensagens. Mas falta muita coisa. E eu acredito que se vocês forem fazer também de vocês, vão fazendo aí, vou tentar deixar na descrição bonitinho algumas das minhas metas, o título das metas que eu coloquei, para vocês também irem fazendo de vocês. Se vocês quererem se inspirar, vou deixar aqui na descrição. E se vocês quererem aumentar, fazer mais coisas de meta, gente, vai lá e faça. O importante é a gente ter um jeito de executar. Eu vou executando as coisas aos poucos, como eu falei para vocês. Eu não estudo 1, 2, 3 horas. Eu não tenho a menor condição de fazer isso, então eu só pego 30 minutos. Ah, Gaine, mas é só 30 minutos. Exatamente, é 30 minutos. 30 minutos que faz diferença na minha vida, porque no final de semana eu vou ter estudado um pouco mais. Eu vou ter estudado pelo menos. Ah, mas é muito pouco, vai demorar uma eternidade para aprender. Eu tô pelo menos fazendo, tô pelo menos tentando. E você tá fazendo o quê? Me responde aí. Porque não fazer é pior, é aquele negócio. Entre fazer pelo menos 30 minutos e não fazer, eu prefiro fazer os 30 minutos. Então, ó, vamos tomar vergonha na cara, vamos produzir, vamos fazer. Você quer começar a produzir conteúdo? Produza. Vem dar a cara a tapa que nem eu aqui, que só tem 10 seguidores nesse canal e fico conversando como se eu tivesse, sei lá, uns 400. E no outro canal eu tenho 400 e falo como se eu tivesse só 20. É porque eu tenho pouca interação, gente, então tem esse detalhe também. Mas, vão lá, dê a cara a tapa, bote isso no papel, cola esse papel em algum canto, sei lá, faz um visual board, como eu ensinei pra vocês em outros vídeos aqui, e corre atrás. Vamos lá, gente, a gente é pobre, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que construir as coisas de pouquinho em pouquinho, porque a gente não tem o famoso QI, a gente não tem quem nos indique, a gente não tem todos os caminhos, as pessoas não estão abrindo a porta pra gente, a gente tem que fazer, forçar, abrir a porta. Então, corre atrás. E é isso, gente. Pois, gente, esse é o vídeo. Crie suas metas. Eu vou deixar aqui algumas coisas na descrição. Se não der tempo, fé no pai, mas assista o vídeo. Tá tudo aqui no vídeo. E eu espero que vocês consigam alcançar as metas de vocês, como eu oro a Deus todos os dias para conseguir alcançar as minhas. E é isso, gente. Tchau, tchau.